Queridos, amados irmãos, com muita alegria, nesta oportunidade, eu entrego a vocês saudações de graça e de paz. Hoje, mais uma vez, nós temos um encontro marcado aqui através do nosso canal para fazermos junto uma reflexão, para estarmos juntos meditando em uma palavra da parte de Deus. Onde, acredito eu, esta palavra, ela tem o poder de alcançar você aonde você está, de trazer cura, refrigério, restauração, libertação, onde esta palavra tem o poder de ser uma palavra de fé e de esperança para a sua vida. Eu quero agradecer a você que todos os dias tem acompanhado as nossas publicações, você que todo dia tem acompanhado de perto o andamento do nosso canal, assistindo aos nossos vídeos, às nossas mensagens. Tenha certeza, isso é muito importante para nós. E nós, com certeza, reconhecemos este vínculo que você tem tido com o nosso canal. Que Deus poderosamente te abençoe em Cristo Jesus. Antes de nós fazermos a oitiva da palavra, que servirá como a base da nossa reflexão hoje, eu quero pedir para você que ainda que não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever. E se inscrevendo em nosso canal, por favor, acesse aí a barrinha, o sininho de notificação, para que você possa estar a parte de tudo aquilo que é postado no nosso canal, pois todos os dias temos postado palavras de fé e de esperança para os nossos seguidores. E se você puder, em cada postagem, cada publicação, cada vídeo, dá um like lá, dá um joinha, comenta se a palavra falou com você, se você foi abençoado por ela, porque você fazendo isso, você ajudará o canal a atingir um campo de alcance ainda maior, pois visamos aqui alcançar o maior número de almas e de vidas para Cristo. E por falar de almas, de vidas, permita fazer uma pergunta para você. Talvez você que esteja ouvindo ou assistindo esse canal agora esteja afastado da presença de Deus. Há alguns meses, alguns dias, algum tempo não tem frequentado um culto, encontra-se fraco, desesperançoso, abatido, triste. Talvez por diversos e ênios motivos você se afastou da igreja, se afastou de Jesus. Permita-me lhe dizer uma coisa: Jesus te ama, tem grandes projetos e propósitos para a sua vida. Não me interessa o porquê e o para que você se afastou de Jesus, dos cultos, da igreja, mas eu quero te dizer, volte. Volte porque as promessas de Deus estão em pé. Volte porque Jesus quer fazer grandes coisas sobre a sua vida. E dentre estas grandes coisas, a principal que Ele quer fazer é perdoar os seus pecados, salvar a sua alma, manter o seu nome escrito no livro da vida. E se você se manter fiel, e levar você para morar no céu. Volte enquanto é tempo. Jesus ainda tem grandes coisas a fazer na sua vida, em nome de Jesus. A nossa meditação de hoje está no Salmo de número 23. A partir do versículo 1, eu vou fazer a oitiva da palavra agora e você acompanhe, por favor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei
na casa do Senhor por longos dias. Que palavra, que pérola, que reflexão nós temos da parte do Senhor para a nossa vida hoje. Salmo de número 23. Aqui está inserido um dos textos mais clássicos da Bíblia Sagrada. É uma das passagens bíblicas com um nível de popularidade mais alto. Afinal de contas, para conhecer o Salmo 23, não é necessário a pessoa ser religiosa, frequentadora de um culto, ser membro de uma denominação, nem muito menos ser um catedrático, um acadêmico da teologia para conhecer o Salmo 23. Pelo contrário, eu conheço amigos espíritas, católicos, de outros segmentos e diversas religiões que conhecem o Salmo de número 23. O Salmo de número 23 ele foi escrito pelo grande rei Davi. Porém, quando ele escreveu o Salmo de número 23, haja vista que Davi ainda não era rei. Davi era apenas o cuidador de rebanho. O Davi que escreveu o Salmo 23 era o Davi, pastor de ovelha. Era o Davi que cuidava das malhadas do seu pai Jessé. E quando Davi escreve o Salmo 23, ele não vai escrever algo aqui que lhe é alheio. Ele não vai escrever aqui algo que não lhe é propício. Pelo contrário, quando Davi escreve o Salmo de número 23, ele não vai escrever algo que lhe é estranho. Ele vai escrever algo que lhe é peculiar. Ele vai escrever algo que lhe é próprio. Ele vai escrever algo que ele está muito familiarizado. Ele vai escrever sobre pastor, rebanho, pasto e ovelhas. Afinal de contas, esta, naquele momento, era a função de Davi. Era ser um pastor de ovelha. Trabalhar no campo. Preparar um pasto para a sua ovelha e para os seus rebanhos. E de uma maneira muito própria, muito íntima. Davi, ele vai fazer uma espécie de declaração, de homenagem para Deus. E a forma a qual ele vai homenagear Deus é comparando Deus a um pastor. Ele vai usar a figura de um pastor para falar de Deus. E, usando a figura de um pastor para simbolizar Deus, ele vai usar a figura de uma ovelha para comparar a si próprio. Note a propriedade nas palavras de Davi. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. O pastoreio, o pastorear, o ser pastor, era uma das profissões, das funções, das atividades mais comuns nos dias de Davi. E por que não falar, é uma das profissões mais antigas no planeta Terra. Há muitos anos existe a profissão do pastoreio e do pastorear. E aqui Davi está falando com propriedade que o Senhor lhe era o seu pastor. A atividade de um pastor no mundo antigo, ela girava em torno do mínimo de 3 coisas. A atividade de pastorear, de ser pastor, ela girava em torno de 3 importantes coisas. Um pastor, ele existia. Um pastor, ele pastoreava, visando 3 importantes coisas. Quais? Prover, guardar e guiar. Eram estas 3 coisas que o pastor tinha em mente de fazer com o rebanho a qual ele estava pastoreando. Ele precisava prover para aquele rebanho, ele precisava guardar aquele rebanho, ele precisava proteger aquele rebanho.
guiar aquele rebanho. São estas coisas que Davi está dizendo que Deus estava fazendo por ele. Deus não era apenas o pastor de Davi. A Bíblia chama Deus de sumo pastor das nossas almas. João capítulo 10 diz que ele é o nosso bom pastor. A Bíblia diz que ele é o pastor a qual nós iremos dar conta das nossas almas. Ou seja, Deus, até hoje, ele continua sendo o nosso pastor, o nosso bom pastor. E ele, como bom pastor, ele ainda continua com essas 3 preocupações com o seu rebanho, ou seja, para com o seu povo, para com a sua igreja. Prover, guardar e direcionar. O pastor ele tinha que ter em mente esta verdade, que o rebanho estava nas suas mãos e ele tinha que prover para aquele rebanho aquele alimento. Ou seja, Deus ainda é um Deus de provisão. O que você precisa hoje? Quais as suas necessidades? Quais as suas privações? Nenhuma delas está fora do alcance de Deus. Deus é um Deus de já. Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus de provisão, ou seja, a provisão de Deus é a resposta para a nossa vida. Eu não sei o que você carece, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que gira em torno de você naquilo que tange precisão e necessidade. Mas eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Deus ainda é um Deus de provisão. E se você crê, ainda hoje, antes do findar do dia, antes do sol ser abraçado pelos braços da noite, o Senhor pode te alcançar com uma grande provisão. Por quê? Porque Ele é o nosso bom pastor. O pastor não apenas provia, mas o pastor também guardava. Existiam salteadores, existiam lobos, existiam ursos, existiam leões, existia muito perigo que girava em torno do curral, do rebanho, das ovelhas, e todas elas eram riscos, e o pastor precisava ficar atento para poder guardar, preservar o seu rebanho. É a mesma coisa que Deus continua fazendo por nós. Afinal de contas, o salmista diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiará os sentinelas. O Senhor é aquele que ainda nos guarda, meus irmãos. O Senhor é aquele que ainda nos protege. A Bíblia diz que o Senhor é socorro presente na hora da angústia. A Bíblia chama Deus de fortaleza, de refúgio, de esconderijo, de baluarte. As mãos de Deus estão postas, colocadas sobre a nossa vida. E dia após dia, o mal não nos toca. Dia após dia, a morte não nos pega. Dia após dia, não somos vivenciados com tragédias. Por quê? Porque Deus é o nosso bom pastor. E Ele, como o nosso bom pastor, é Ele que continua protegendo o seu rebanho, protegendo a minha vida e a sua vida. O pastor não apenas provia, o pastor não apenas guardava, mas a função do pastor também era guiar aquele rebanho a pastos verdejantes e trazê-los de volta no fim do dia em segurança e em paz para o aprisco. O Senhor, dia após dia, Ele tem uma direção para a sua vida. Chega de andarmos perdidos, errante, vagueando, sem norte, sem rumo, sem direção. Ovelha que tem pastor, ovelha que faz parte do rebanho de Deus, não anda à toa, perdida, desapercebida por aí, porque Deus tem sempre uma direção para o seu rebanho e para a sua ovelha. Você que precisa de uma resposta, aqui está a resposta de Deus para a sua vida. Deus tem uma direção certa para você. Não ande segundo aquilo que você acha que é o correto. Não ande segundo conselhos de segundos e terceiros. Aguarde em Deus,
porque Deus tem uma direção certa para você. E você tendo a direção certa de Deus, você vai saber no tempo certo qual é a escolha que você deve tomar, qual o caminho que você deve partir e qual a melhor decisão para se tomar. Não se esqueça, o Senhor Deus continua sendo o nosso bom pastor. E Ele sendo nosso pastor, Ele provê, Ele protege e Ele guia. Que Deus mais uma vez te abençoe. Te esperamos aqui no próximo canal, se assim Deus permitir, se assim Deus quiser. Curta essa palavra, divulgue, compartilhe com alguém, ajude outras pessoas que, assim como você foi abençoada, sejam também abençoadas com essa palavra da parte de Deus. Deus te abençoe, até o próximo, tenha um bom dia nos laços do Calvário.